Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o Python e também sobre as estruturas de repetição, dessa vez do comando while. Você viu na aula passada a estrutura for, como você pode fazer as estruturas de repetição utilizando um determinado número de elementos. Agora podemos usar outras condições usando o while, muito utilizada quando você não tem um número fixo de repetições que você precisa fazer. Abrindo então o Visual Studio Code, vamos criar o nosso arquivo. Clicando no ícone New File, nós vamos chamar essa aula de aula 16, estrutura de repetição, while. Não se esqueça da extensão .py. Assim, seu código vai funcionar perfeitamente. Vamos começar colocando exemplo 1. Nesse nosso primeiro exemplo, vou definir como se usa a instrução while, uma instrução de repetição. Nós vamos começar definindo uma variável de controle, a igual a 1. Nós estamos atribuindo 1 ao valor da variável a. A instrução while, ela precisa ser escrita dessa forma. Você pode passar uma condição que vai ser avaliada para a instrução. Essa condição pode ser passada entre parênteses. Então, por exemplo, eu posso pedir para que ele faça enquanto a for menor do que 25. Da mesma forma que o for, nós precisamos usar os dois pontos no final da instrução while. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar uma instrução que está indentada. Eu posso, por exemplo, imprimir o valor do número, vírgula, a, que é da nossa rotina do while. A instrução while ela tem apenas um risco que você deve evitar. Se nós rodássemos o programa exatamente agora, nós criaríamos um loop infinito. O valor do a, apesar de ter iniciado em 1, ele nunca vai ser incrementado para 2, para 3, para 4. Então o ciclo do while seria um ciclo infinito. Por isso, as variáveis de controle do seu while devem ser sempre aumentadas ou incrementadas. Nós vamos incrementar a cada ciclo 1 no valor de a. Agora nós não temos mais problema de gerar um loop infinito. Vou colocar um print em branco aqui novamente e observe que está fora da indentação. O que está dentro da indentação vai ser utilizado pelo while, o que está fora não. Nós vamos executar o nosso código pressionando F5 ou clicando sobre o botão executar. Você vai ver que a instrução while, então, ela repetiu a partir do número 1 até o número 24. Lembre-se que eu pedi para que ele faça até que o número seja menor que 25. Se nós quiséssemos mudar essa condição, eu poderia ter usado menor ou igual, por exemplo, a 15. Quando executarmos, ele vai começar com a valendo 1 até o número 15, porque o critério de igualdade aqui vai ser menor ou igual a 15. E a impressão é feita enquanto esse valor for verdadeiro. A partir do momento em que o a vira 16, o while verifica: a é menor ou igual a 15? Não, ele é maior. Quando essa condição retorna falso, ele interrompe a execução do while. Então, essa é a funcionalidade primordial da instrução while. É como ela vai repetir as suas ações. Vamos para um segundo exemplo. Vamos definir uma variável valor com um valor de 1 e um limite para 15. Nós colocamos o limite fixo aqui anteriormente, mas eu poderia utilizar limites em variáveis também. While, enquanto o valor for menor ou igual ao limite, então podemos executar as nossas ações. Nesse caso, eu posso voltar a fazer a impressão do print, número, dois pontos, vírgula, a. Vamos colocar aqui o a não, né, o valor. Eu posso tirar esse espaço de dentro das aspas, pois você sabe que o print coloca o espaço automaticamente. E de novo, se você escrever a instrução while e você está utilizando uma variável de controle, você deve incrementar o valor dessa variável, seja para mais ou para menos. Se o valor que for controlado aqui for regressão, né, se você estiver contando de forma negativa, então o valor deve ser subtraído em 1 ou volume que você precisar. Se nós executarmos agora o nosso código, deixa eu colocar um print também aqui no final. Quando executarmos, no final da execução anterior, veja que ele começa a impressão também de 1 até 15. E dessa vez, ao invés de mudar o código, se você mudar o limite, automaticamente a sua rotina não precisa ser alterada, pois o limite passa a ser considerado com o novo valor da variável.
e esse limite pode ser um input, o usuário pode digitar um limite, você pode capturar isso de um arquivo, entre outras formas. Vamos para o exemplo número 3. Você vai ver que a instrução while não é difícil de ser entendida, ela precisa apenas ser praticada para que você possa usá-la com segurança. Vamos colocar aqui agora uma mensagem. Somar números. Somar números. 0 para sair. Então eu vou criar aqui uma rotina que vai ficar somando números até que o usuário digite o número 0. Então nós vamos criar uma variável chamada número do usuário, que vai ser igual a 1, e uma variável para controlar a somatória, que vai ser igual a 0. Podemos usar o nosso while agora. Então while, enquanto o número underline do usuário digitado por ele for diferente, a exclamação e o sinal de igual significa diferente, de 0, então podemos executar aqui a nossa operação. Número usuário igual. Usando a instrução int, nós vamos converter para um número inteiro o resultado de um input que o usuário vai dar na nossa janela do terminal. Digite um número inteiro. Pronto. E aí nós vamos verificar se o número do usuário for igual a 0, lembrando que teste de igualdade tem que ser igual a igual. Aí nós vamos sair, e para sair você pode usar o comando break. Ele quebra a sequência do loop. E aí eu posso incrementar que a somatória ela vai ser mais igual ao número do usuário. Antes de fazer a somatória, nós verificamos qual é o número do usuário. Se o número for 0, então ele quebra a sequência. E nesse caso, repare que o break ele está indentado dentro do if. A somatória não. Então essa somatória sempre vai ser executada. Pois se ele não quebrou o código, significa que o número não é 0. Então ele precisa somar. No final, fora dessa sequência do while, repare que todos eles estão na indentação do while. Eu posso usar um print para mostrar o resultado final para o usuário. A soma total dos números digitados é 2 pontos e passar aqui a nossa variável de somatória. Eu não preciso dar o espaço mais uma vez, isso é hábito. Vou colocar aqui um print em branco. Vamos executar. Repare que as duas rotinas anteriores foram executadas e agora somar números, 0 para sair. Digite o número inteiro, vou colocar aqui 10. Enter. 20, 30, 40 e eu posso continuar digitando números à vontade. Quando digitar o número 0 e pressionar o Enter, 0 é o nosso ponto de saída. Então até o momento ele tinha acumulado 100. 40 mais 30, 70, mais 20, 90, mais 10, 100. Então eu consigo criar aqui uma forma do usuário ficar digitando os valores até que seja interrompido. Vou até colocar um espacinho aqui no input, pois como você viu, o input ele deixa colado com o texto da nossa pergunta. No exemplo 4, vamos fazer mais um exemplo aqui do uso da instrução while. E aí, no dia a dia, sempre que você tiver uma rotina repetitiva para fazer, você pode considerar utilizar o while. E repare que aqui nós não temos uma condição específica. Ela pode ter um limite estendido na medida do necessário. Vamos criar uma variável aqui chamada de total, cujo valor vai ser igual a 0. Nós vamos agora pedir um número para o usuário. Int input. Digite um número para adicionar a soma. É basicamente um exercício muito parecido com o anterior, só que agora nós vamos testar um limite para a somatória. Nós vamos pegar esse total e vamos incrementar o número que foi digitado pelo usuário. Na sequência, nós vamos criar o while. Então, enquanto o total for menor ou igual a 100, podemos então testar. O meu limite, nesse caso, é 100. Se o total for maior que 100, então nós vamos usar o break para quebrar o nosso código. Esse break interrompe a nossa execução. Então eu poderia colocar aqui antes do break uma mensagem, print. A soma excedeu 100. E é 2 pontos. Vamos colocar aqui a nossa variável total. Se não, nós vamos poder fazer o cálculo. Então o número vai ser igual. De novo, nós vamos ter que capturar um input para o usuário.
Então nós vamos pegar aqui essa mensagem que nós usamos anteriormente da instrução int e vamos colocar aqui embaixo, para que o usuário possa digitar outro número. Total mais igual ao número. Repare que tudo isso está dentro da instrução while, pois a indentação está me mostrando isso. Se nós então agora quisermos o resultado, eu posso dar um print, pois chegou no final, pois o número extrapolou 100. O total ultrapassou o limite de 100. Total apurado. E aí nós vamos colocar uma vírgula e imprimir o total. Vamos executar. Esse é o nosso exercício anterior, então eu vou colocar aqui 0 para sair. E agora digite um número para adicionar. 10, 10, 20, 30, 50. Opa, agora o nosso total ultrapassou. O total, como ele ultrapassou o limite de 100, ele mostrou o resultado total apurado 120. Nós temos então 50 e 30 dá 80, mais 20 100, mais 10 e 10, mais 20 120. Repare que a instrução while então ela pode ser utilizada para que você possa criar ciclos de repetição. Nós vamos salvar aqui a nossa estrutura pressionando Ctrl S e podemos já fechar a nossa estrutura de código. As estruturas de repetição do tipo for e do tipo while são muito interessantes para que você possa evitar, por exemplo, de ter que copiar trechos de código repetidos aí dentro do seu script. Sempre que você pensar em pegar o mesmo trecho do seu programa e copiar, alterando apenas algum pequeno detalhe, é o momento certo de utilizar uma estrutura de repetição. Espero que tenha gostado dessa aula. Não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e deixe nos comentários o que você achou dele. Grande abraço, nos vemos nos nossos próximos encontros com as aulas do Python. Até lá!